Na vida eu fui o filho perfeito, exemplar, dedicado aos estudos, boas notas, cristão, mas havia um segredo guardado a 7 chaves no meu coração. Eu sou homoafetivo. Tudo ficava mascarado pelo adorno da religiosidade. Eu estava no último ano, chegando ao último ano da faculdade de Direito, ao 5º ano, e estava prestes a cometer o maior erro da minha vida, porque como muitos cristãos homoafetivos, eu estava namorando, eu estava ficando noivo de uma jovem muito especial, mas eu nunca conseguiria realmente supri-la em sua totalidade e nem ela a mim. Eu seria como muitos, inúmeros homoafetivos que hoje vivem um relacionamento de inverdade, que me escrevem desesperados, sem saber o que fazer, porque um dia acabaram se casando e vivem hoje algo que não sabem o que fazer. E no meu caso não era apenas uma questão religiosa. Eu tinha um ideal, que era ter uma família, ter filhos, e me vendo dentro da homossexualidade, eu não tinha nenhum referencial que pudesse me fazer viver e entender que eu poderia viver um relacionamento verdadeiro, de amor, um casamento. Mas, graças a Deus, hoje são 13 anos de namoro, noivado, casamento e 4 filhos lindos com esse presente que Deus me deu, que foi a minha família, que está sempre aqui, juntinho de mim, em nossos vídeos. E essa é a minha maior riqueza, a minha família. E eu falarei sobre esse tema em outro vídeo, família e adoção homoafetiva. Mas já prestes a cometer aquele grande erro, eu fui visitar, juntamente com minha noiva, uma igreja no subúrbio do Rio de Janeiro, onde eu ouvi a palavra, e ao término, aquele pregador que era itinerante naquele dia virou para mim e disse: jovem, essa pregação de hoje é toda para você. Deus mudará toda a sua vida e você precisa entender isso e receber isso. E eu fiquei muito feliz porque eu pensei que era exatamente aquilo que eu estava buscando à época, que era a cura da minha homossexualidade, mas eu sei que não tem cura porque não tem como curar-se algo que não é uma doença. E não bastasse isso, levanta uma senhora negra de um lado, ao meu lado esquerdo, e ela começa a profetizar sobre a minha vida. E aquela mulher disse: olha, jovem, Deus te mandará para os Estados Unidos e lá você receberá uma grande revelação de Deus. E eu fiquei boquiaberto, porque eu pedia, eu clamava a Deus todos os dias para que Ele pudesse fazer algo em relação à minha orientação sexual. E do outro lado, do meu lado esquerdo, uma outra senhora negra também, elas não estavam se falando, elas estavam uma em cada lado, e ela também disse: eu tive a mesma revelação, eu via Deus pegando esse jovem, levando ele aos Estados Unidos, e lá Deus se revelando a ele, Deus mostrando a ele algo muito importante. E aquelas senhoras não sabiam que eu falava inglês eu já tinha feito, encerrado meu curso de inglês, tinha feito todo ele, falava com boa fluência já em inglês. Isso foi mais ou menos finalzinho de 98, em janeiro de 99. Eu estava indo para os Estados Unidos, já
com visto, com tudo pago, provisão de todos os lados. Eu e minha noiva fizemos um amigo e ele disse que eu teria que visitá-lo. E quando ele falou isso, né, ele americano, a gente assimilou, né, entendeu que era algo referente àquela profecia. E eu não escolhi o destino. Ele que falou, olha, você vem para tal lugar. Lógico, quem comprou as passagens foi minha família. Na época minha mãe e meu pai me ajudaram. E enfim, em janeiro de 99 eu estava indo para lá, para Califórnia. Fui para Los Angeles, fiquei uma semana lá. E esse meu amigo mora em São Francisco, na Califórnia. E uma semana em Los Angeles, depois eu fui para lá encontrar-me com ele. Eu liguei para ele, a gente se falou. Ele falou, olha, Marcos, você vem se encontrar comigo aqui. Eu moro em Castro, você vai pegar o bonde, né, o bondinho de São Francisco. E eu comecei a viver a experiência mais louca, mais, ao mesmo tempo que foi libertadora, foi primeiro desesperadora. Porque eu comecei a ir em direção a Castro, e quando eu cheguei lá eu não sabia que ele morava nesse bairro, e que esse era um bairro, como se fala, né, gay friendly. Ou seja, todos os lugares têm homoafetivos, todos os lugares têm pessoas LGBTQI+, por todos os lados andam de mão dada. Isso há 20 anos. Algo que era impossível de eu ver, né, imaginar, porque eu era nascido e criado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, num bairro bem conservador. E eu comecei a andar pela rua quando eu desci do bondinho e eu comecei a ver um casal, outro, pessoas de mão dadas, homens de mão dadas, mulheres de mão dadas. E eu fui encontrar com esse meu amigo num café. Eu comecei a olhar para o lado e ver aquelas pessoas todas homoafetivas vivendo de uma forma muito natural. E tinha um casal que, o tempo que eu fiquei lá, ele ficou se beijando. Eles ficaram aproximadamente uns 40 minutos abraçados, se beijando, e aquilo foi me perturbando, foi me paralisando. E eu fiquei tão louco, que eu saí de lá sem falar com meu amigo. Eu fui embora correndo, eu sumi dali. Eu iria visitar uma outra cidade e eu adiantei isso. Eu peguei o ônibus, fui para essa outra cidade chamada Santa Cruz. Falei, na cruz que eu tenho que me assegurar, e Deus vai ter que falar comigo, porque eu comecei a entrar em parafuso. Deus vai falar comigo e me leva para um lugar onde só tinham pessoas iguais a mim. Como Deus faria um negócio desse? E eu comecei a ficar perturbado, e como eles conseguiam viver aquilo numa naturalidade que não podia acontecer na minha cabeça, né? Acordei cedo, fui para essa outra cidade. Nesta outra cidade eu estava atordoado e precisava de algumas respostas. E eu falei, vou andar por aí. E é uma cidade de colinas, né, bonitas, onde a gente vê o mar do Oceano Pacífico ao fundo. É uma coisa assim espetacular. E numa colina eu me sentei e eu falava com Deus e falava, Deus, o que você quer? Por que tudo isso aconteceu comigo? Por que eu vim parar nesse lugar? Por que eu fui para aquele lugar? Por que eu vi? Mas tem coisas que a gente não pode ver, né? Porque senão a gente pira, principalmente a gente que tem uma mente assim, às vezes muito fechada para algumas coisas. E eu falei, meu Deus, e ficava lá orando e pedindo a Deus uma resposta. E de repente eu ouvi uma voz. Foi algo que aconteceu apenas aquela vez comigo. Eu ouvi uma voz que me disse assim, Marcos, não fuja do que você é. Onde você for, o que você é estará contigo. E eu comecei a procurar, porque foi uma voz audível. Eu repito, audível. Imagina você ouvir do nada
algo falando com você. E eu me lembrei bem daquela experiência de Samuel com Deus, que ele, não querendo me comparar jamais a ele, mas ele não conhecia ainda a voz de Deus. E eu ouvi aquela voz e eu comecei a procurar, foi tão verdadeira, foi tão real, foi tão audível que eu comecei a procurar, porque quem é que está falando comigo? E de repente, mais uma vez, eu ouvi a mesma coisa. Marcos, não fuja do que você é. Onde você for, onde você estiver, o que você é será e continuará sendo você estando com você. E ali eu percebi que não era um homem que falava comigo, era o próprio Deus, era a voz do próprio Deus. E eu caí em prantos, em choro, em entrega a Deus. E foram momentos muito especiais na minha vida. E ali eu tomei a decisão mais acertada. Eu falei, a partir de hoje, eu serei quem eu sou, entendendo o amor de Deus, o amor do Senhor, do Espírito Santo, do Senhor Jesus pela minha vida. Ali, os céus se abriu e eu pude entender e receber o amor de Deus a todos, sem preconceitos. Esse amor que nós pregamos hoje. E dali eu voltei pro Brasil, conversei com todo mundo, falei, e precisei, é lógico, deixar a igreja. Eu sempre falo que eu não me fiz pastor, eu não quis ser pastor, a igreja que fechou as portas para mim. E eu apenas orei, né? Eu falei, Deus, lá em Ipanema, com 2 pessoas, eu falei, Senhor, abre as portas do evangelho de inclusão aqui no meu país. E Deus ouviu esta oração, por isso nasceu a Igreja Cristã Contemporânea. Mas em outro vídeo a gente vai continuar essas séries. Se vocês começarem a dar gostei aí, tá bom? Vocês precisam saber, a Igreja Contemporânea ela tem uma raiz, ela tem uma história, ela não nasceu do nada, não saiu da minha cabeça e eu simplesmente quis criá-la, não é? Inventei, não. Foi todo um mover de Deus, um mover profético de Deus para que hoje chegássemos onde estamos. Mas eu vou detalhar nos próximos vídeos. Então, a Igreja Cristã Contemporânea nasceu, foi gerada no coração de Deus anos mais tarde. Não foi tão fácil, não foi tão rápido, tudo no tempo de Deus. E hoje muitas pessoas não precisam passar por aquilo que eu passei. As pessoas podem entrar no site igrejacontemporânea.com.br e verem lá o amor de Deus. Podem achar um endereço perto da sua casa. É lógico que muita coisa ainda há por fazer, mas eu peço que você faça uma visita à Igreja Contemporânea, se permita receber essa revelação do amor de Deus a todos, sem preconceitos em sua vida, para você não viver mais mascarado. Se não tiver uma Igreja Cristã Contemporânea perto de você, você também pode nos ajudar de outras formas. Você pode ajudar a gente orando para que a Igreja Contemporânea chegue na sua cidade, porque eu quero que a Igreja Contemporânea esteja em todos os estados brasileiros. Eu tenho pedido isso a Deus, é um alvo de oração, um propósito meu de oração com Deus. Pessoas como eu, LGBTQI+, poderão um dia estar numa igreja cristã contemporânea. E você também pode contribuir financeiramente. E eu vou contar uma experiência que vai fazer você entender isso. Quando nós começamos a Igreja Cristã Contemporânea, a gente não tinha condições alguma para poder abrir uma igreja. E Deus foi provendo de diversas formas. E uma das formas, Ele fez com que, em uma das nossas contas no Santander, todos os meses houvesse uma transferência lá.
e supria exatamente aquilo que a gente precisava, chegava onde a gente precisava. E aquilo é lógico, ao mesmo tempo que acontecia, a gente não tinha vivido isso quando eu falo essas coisas, não é? E eu fui falar com o gerente na época, eu falei, olha, estão acontecendo essas transferências todos os meses, nessa data certa. E enfim, eu tive a oportunidade de poder saber um pouco da sua história. E apesar dela morar na Zona Sul, ser lésbica, ela não podia visitar a Contemporânea ali na Lapa porque ela não tinha condições de saúde para estar lá. Ela tomou uma decisão em sua vida que enquanto ela tivesse fôlego, ela iria ajudar o nosso ministério, entregando o seu dízimo na Igreja Cristã Contemporânea. Porque ela queria que aquilo que ela recebia, as finanças dela, servissem para salvar vidas. E ela sendo lésbica, ela queria que outras pessoas como ela fossem salvas. E ela cumpriu o seu voto até não estar mais conosco aqui, pelo menos neste plano. Ela nunca visitou uma igreja contemporânea, mas o que ela fez? Manteve as portas da igreja contemporânea abertas. E é isso que eu queria que você entendesse. Você que mora num estado que não tem uma igreja contemporânea, você pode entrar em nosso site, lá tem as contas no link doações e faça mensalmente a contribuição com o seu dízimo. Faça com que as suas finanças salvem uma pessoa como você. E talvez o que você está vendo aqui não dê para você entender muitas coisas. Na minha época também, há 20 anos, não tinha a Bíblia Sem Preconceitos. Esse livro aqui que já abençoou milhares de pessoas, libertou pessoas da escravidão, da falta de conhecimento. Pessoas entenderam que Deus ama todas as pessoas sem preconceitos através de textos comentados aqui em nosso livro, que você pode também adquirir pelo nosso site. Bom, eu espero ver você numa igreja contemporânea. Você que talvez esteja assistindo este vídeo e nunca pensou, poxa, o que eu vou fazer numa igreja inclusiva? Eu peço que você visite. Eu peço que você se dê essa oportunidade de ser alcançado por este amor de Deus a todos, sem preconceitos. E não deixe de me seguir no Instagram, tá? Quero você me seguir no Instagram, tá bom? E se inscreva aí no canal, porque se você curtir, se você der um like aí, se você se inscrever, quando fizerem uma busca por este assunto, os nossos vídeos entrarão logo primeiro e mais pessoas poderão ser alcançadas por esse evangelho de inclusão, tá bom? Que Deus lhe abençoe grandemente. Obrigado por você estar aqui comigo, assistindo e entendendo um pouquinho da nossa história. A Bíblia Sem Preconceitos fará você descobrir por que a Bíblia não condena a homossexualidade. O pastor Marcos Gladstone, em seu livro, revela um claro jogo de traduções manipuladas e teologias tendenciosas contra os LGBTs. É uma leitura indispensável para religiosos, educadores, professores, ativistas e todos mais. Adquira pelo site igrejacontemporânea.com.br ou nas lojas virtuais da Amazon.